Volta e meia ressurge no Brasil a discussão sobre a maioridade penal. Nosso Código Penal é antigo, datado de 1940, e como as situações sociais se alteraram, especialmente graças ao aumento do acesso à informação, os jovens de hoje seriam mais maduros do que aqueles que a legislação buscava proteger. Assim, como o jovem de 16 anos já tem condições para discernir o bem e o mal, o certo e o errado, a redução da maioridade penal estaria justificada. Eu entendo que, infelizmente, nesse momento no Brasil, embora exista uma lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, a partir dos 12 anos, ele apresente uma série de possibilidades de punições, essa lei que existe hoje, além de ela estar se apresentando no momento ineficaz em relação à quantidade de crimes, principalmente os mais graves que nós estamos tendo, ela é mal aplicada. Vamos pensar um pouco. Antes de mais nada, achei curiosa a constatação de que há 70 anos atrás a idade de 18 era correspondente aos 16 anos de hoje em dia. Aliás, esse é o principal argumento utilizado pelos defensores da redução. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que caracterizar o período da adolescência. Na realidade, a adolescência ela começou depois da Revolução Industrial, em termos de um século e meio atrás. Antes não havia adolescência. A pessoa era criança e já ia para o mundo adulto, já tinha filhos, já trabalhava. Então, esse período de adolescência foi um período moderno, pós-moderno, da modernidade para cá. Então, assim, é importante ter esse foco. Por quê? Porque a adolescência é um fenômeno da classe social A e B. Da classe social C e D, já não existe mais adolescência. Eu realmente sou a favor. Eu acho que se tiver uma punição, por exemplo, punição de 30 anos, com qualquer idade, o adolescente, em qualquer idade, ele vai rever. Ele poderia ter roubado essa bicicleta e não ter matado. A partir dos 12 anos, dos 10 anos, você cometeu crimes graves e uma equipe te avaliou e entende que você sabe o que você está fazendo. Você tem que ser punido. Você saber que você mata alguém e você vai passar 30 anos de prisão, te inibe sim de uma série de coisas. E hoje a gente sabe que esses adolescentes ou esses menores estão cada vez mais usando drogas, cada vez mais usando álcool, né, em demasia, a droga lícita, que é uma droga como qualquer outra. Então a gente também tem que ver isso. Sou contrário à redução da maioridade penal porque eu entendo que as medidas socioeducativas têm e podem ter ainda mais efetividade na solução das questões envolvendo os atos infracionais praticados por adolescentes. Há projetos de lei, inclusive, que prevêem um alargamento, né, um aumento do prazo de internação para aqueles atos infracionais mais graves dentro do que prevê o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Por exemplo, eu acredito que é favorável não só para o adolescente, para se ressocializar efetivamente, ele permanecer cumprindo medidas socioeducativas que também são responsabilizadoras, quer dizer, tem uma carga sancionatória, tanto que esses adolescentes que praticam atos infracionais mais graves, eles ficam privados da sua liberdade, que é a pena que efetivamente ele tem que cumprir. Eu sou contra a redução da maioridade penal, porque eu acredito que esse projeto de lei ele vem como um retrocesso ao nosso país, uma vez que o nosso sistema prisional, ele hoje já não dá conta, ele já não suporta mais a violência, porque ele é um sistema que pode ser considerado falido. Além disso, eu acho que se a gente diminuir a maioridade penal, estamos indo numa tendência ao contrário dos outros países de primeiro mundo, onde a punição para quem comete algum crime, ela parte realmente dos 18 anos. Então é uma tendência ao contrário, porque já se provou que não funciona, não é isso que dá conta da criminalidade. Medidas socioeducativas, mas em bem menor número do que acontece com os adultos. Então, muitas vezes as pessoas confundem, né, o fato de o adolescente ser sancionado com uma medida socioeducativa como se isso não fosse uma responsabilização pelo fato que ele cometeu. Mas com o tipo de prisão que nós temos no Brasil, né? Então acho que todo o nosso sistema tinha que ser muito bem reavaliado.
jurídico, para depois se pensar das outras formas educacionais, vamos dizer assim.